Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos irmãos internautas. E que sejam as nossas primeiras palavras, os nossos mais sinceros e profundos agradecimentos a Deus, a Jesus, a Leon Denis, patrono espiritual dessa casa e da casa que a gente representa hoje, porque a gente vem da casa de Leon Denis do Rio de Janeiro. Então a gente não fala em nosso nome, a gente fala em nome de espíritos superiores a nós, que nos permitem estar falando em seus nomes, como Jesus, que nos permite falar em seu nome. Porque ainda não temos a condição moral de falar por nós mesmos, em nome, a menos que seja em nome de Jesus. E aí é um prazer muito grande a gente estar aqui mais uma vez nessa casa, antecedendo dessa vez o encontro de Jesus, como bem lembrou aqui a companheira, que amanhã a gente terá o encontro de Jesus, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que eu tenho certeza que vocês vão querer estar aqui amanhã comigo, com a Edina, com o Oswaldo que está chegando, que vai valer a pena. São 25 anos de estudo, tá? E 25 anos significa festa. Então, estar com Jesus é sempre uma festa. O tema de hoje, Kardec nos leva a raciocinar, no capítulo 4, né, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que ele vem falar para a gente da pluralidade das existências. Não dá para a gente falar de pluralidade das existências sem a gente iniciar lembrando dos nossos planejamentos reencarnatórios. E Emmanuel traz aqui no início, no segundo parágrafo da página, quando ele diz que por semelhante razão a divina sabedoria concede às criaturas tempo e condições renovadas para preparação gradual do acontecimento. Acontecimento do retorno à carne, a gente pode ter esse entendimento. E como é que se dá esse preparo? Na erraticidade, nós temos colônias espirituais variadas, como temos as colônias espirituais, que são as colônias preparatórias para a nossa reencarnação. E é nessas colônias que se dá o nosso planejamento reencarnatório. Esse planejamento, ele é totalmente organizado com a nossa presença, quando já temos essa condição, e por toda a equipe espiritual que vai estar nos auxiliando nessa nossa nova encarnação. Então, a equipe espiritual responsável por essa nossa nova caminhada vai fazer parte desse planejamento reencarnatório. E aí é nesse momento que vem as nossas escolhas dentro das nossas condições. Muitas vezes a gente diz, eu não gostaria mais de voltar nessa família. Aí um dos nossos espíritos que estão lá nos auxiliando diz assim, mas é essa família que você precisa estar. Porque é nessa família que você vai conseguir caminhar um pouco mais no seu processo evolutivo enquanto espírito encarnado que somos, enquanto espíritos eternos que somos. E aí a gente para prestar atenção e para ouvir a informação que esses espíritos estão nos trazendo. Por que eu tenho que estar com essa família? Por que eu tenho que estar com essa família consanguínea? E aí a gente traz para outras famílias. E a família da casa espírita? Será que estamos em família quando estamos na casa espírita? Será que estamos em família quando estamos na nossa vizinhança que moramos há 32 anos, por exemplo, eu moro há 32 anos no mesmo condomínio, criei meus filhos ali. Será que somos uma família? Será que estamos em família nos nossos trabalhos profissionais, com aquelas pessoas que nos dá vontade, às vezes, de sair correndo, bater na porta e não quero nem ouvir, nem sentir o cheiro? Por que será que ainda precisamos estar reencarnando nesses meios que estamos hoje? Aí a gente traz o livro da página, porque eu achei assim, esse livro, ele é particularmente maravilhoso, né? Emmanuel, como sempre, é muito feliz em tudo que ele escreveu. E esse livro aqui, eu acho que traz tudo o trabalho de hoje e mais alguma coisa, que a gente tem mais alguma coisa aqui que a gente separou. E lá no item 2 do livro, Vida e Sexo, ele começa falando na família. E aí tem uma passagem do Evangelho que ele diz o seguinte: há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação
e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis, como a matéria, se extingue com o tempo e muitas das vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. No nosso planejamento reencarnatório, quando a gente tem dificuldade e fica querendo não vir naquela família ou na outra, passa exatamente por aqui. Essa necessidade ainda que temos. Então essas dificuldades, essas migrações nossas são necessárias. Aí eu não quero aquela família, mas eu acabo reencarnando num núcleo de vizinhança que começa a me causar alguns transtornos, alguns incômodos, e aí, com as nossas variações de lembranças que muitas das vezes, algumas vezes, nos são permitido ter, a gente vai vendo, de certa forma, aquela nossa dificuldade anterior naquele nosso vizinho, que foi um familiar nosso que está ali na condição de vizinho agora, para a gente acabar só de ajustar o que não ficou acertado na última encarnação, que estávamos no mesmo teto familiar. E aí a gente só consegue ter essa percepção com quem? Com o senhor Allan Kardec. Sem Kardec não dá para a gente ter essa condição de entendimento do porquê daquela pessoa que eu não gosto muito, que eu estou tendo que conviver. Né? Só com Kardec que ele explica melhor Jesus, e ele explica aqui no capítulo 8, que é o capítulo, capítulo 14, o item 8, que a gente acabou de ler, quando Jesus fala aqui, ó, que os verdadeiros laços são, por consequências, os fixos não pela consanguinidade, só pela consanguinidade, mas também os laços espirituais, porque esses são eternos. Esses não vão se desvincular nunca. Hoje eu sou mãe, amanhã eu posso ser filha de um dos meus filhos. Como também posso ser pai de um dos meus filhos, já que para o espírito não existe separação de sexo. A pluralidade das existências nos dá essa oportunidade de estarmos, inclusive, experimentando todas as formas espirituais para que possamos efetivamente progredir enquanto espíritos encarnados. E Emmanuel continua quando ele diz aqui: a semelhante agremiação na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Através do casal, aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação no mundo espiritual. A questão 203, Kardec pergunta para os espíritos: os pais transmitem aos filhos uma porção de suas almas ou apenas lhe dão a vida animal, a qual, mais tarde, uma nova alma vem acrescentar a vida moral? Somente a vida animal. Como é que isso se dá? Quando a gente dá à luz a uma criança, o espírito, ele não cresce, o espírito não vai crescer dentro do nosso ventre. Aquele corpo material está crescendo ali. O espírito, ele vai estar fazendo parte de todo o nosso processo, ele acompanha já esse grupo, essa família, desde o início. Hoje nós temos outros tipos de família que não são só as famílias convencionais que tínhamos antigamente, um homem e uma mulher. Nós temos hoje 2 pais, 2 mães, então nós temos variações de famílias. E essas famílias hoje novas, essa estrutura nova familiar que a gente tem hoje, que é legalmente reconhecida e constituída legalmente, essas famílias também estão procurando ter os seus filhos. Como é que se dá esse processo? Cada um faz a sua forma de escolha. Como é que vai se dar esse processo de ter os seus filhos? Mas esses espíritos que vão estar fazendo parte dessas famílias, eles também fazem parte de todo esse processo desde a escolha. Desde o início, lá no nosso planejamento reencarnatório, lembra dele que a gente falou? Esse processo todo já vai estar descrito lá. Quem serão os meus filhos, quem será o meu marido, quem será a minha esposa, quem será meu companheiro, minha companheira, e todo esse processo vai se dar no momento que vai ter que se dar.
E aí esses espíritos que já estão lá, que já foram convocados para fazer parte desse seio familiar, eles já começam a visitar essas famílias. Lembra aqueles nossos sonhos? Eu falo nós porque eu sou mãe, tá, gente? Quem for mãe vai se identificar. Que a gente, quando a gente está pensando em engravidar, quando a gente faz tudo planejado, ou então quando acontece, não planejei, aconteceu. A gente começa a sonhar com criança. E aí a gente sonha com menino. Aí a gente sonha com menina. A gente sonha com um monte de criança. A gente fica um tempo todo. Aí daqui a pouquinho estou grávida. Aí a gente vai, eu acho que é um menino, eu acho que é uma menina. E a gente, naturalmente, a gente percebe aquele espírito que está ali com a gente. A gente sabe o que é. Que é isso? Esse espírito já está rondando a nossa família, já está convivendo com a gente há muito tempo, até que a concepção se dá. E quando, num parto normal, ou mesmo num parto cesárea, lembra o choro? Bateu, chorou? Por quê? É a hora que o espírito acopla o corpo. Hoje, com a visão espiritual, a gente percebe assim, aquele choro não é à toa. Aí não chorou, foi um natimorto. Por quê? Era só aqueles 9 meses que o espírito precisava para terminar a sua progressão encarnatória. Era o que ele precisava cumprir ali. Ele tem o nascimento, é o natimorto. Ele não precisa mais do que aquilo. Mas os que nascem, quando ele adentra o corpo, é na hora que a criança está coroando, seja ele pela cesárea que está sendo tirada, ou seja ela pelo parto normal, e aí esse espírito acopla a esse corpo, e daí se dá a ligação dessas almas. Então, nós, pais, não temos a condição de dar esse espírito, porque esse espírito já é eterno, ele não é feito por nós, ele é feito pelo Pai maior, que é Deus. Nós apenas organizamos esse corpo, tá? Então é isso que Emmanuel traz para a gente aqui no livro Vida e Sexo, e Kardec pergunta os espíritos. E aí na questão seguinte que ele diz, visto que temos várias existências, a parentela ultrapassa da nossa existência atual? Aí aqui no Evangelho, e também está aqui, ele traz para a gente assim, ó. No item seguinte, que ele fala das vinculações, ele fala... Os que encarnam numa família, está lá no capítulo 14, no item 8 ainda do Evangelho. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por afeição recíproca da vida terrena. E aí quando alguém pergunta a Jesus... Quem é a sua mãe? Quem são os seus irmãos? E ele não diz que somos todos nós? Quando ele responde, eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Então, essa afinidade que liga efetivamente a cada um de nós, as nossas famílias, são afinidades espirituais eternas. Que vamos estar em cada encarnação que estamos voltando juntos no mesmo seio familiar, consanguíneo, ou familiar próximo, ou familiar de outras formas de constituição de casais, hoje de família, a gente vai estar efetivamente se organizando e se reestruturando com as nossas dificuldades anteriores que tínhamos em encarnações passadas quando nos reencontramos. Então, é essa oportunidade que nos é oferecida a todo tempo para que possamos nos rever. No livro Assimilação Evangélica, que são de vários espíritos, João Nunes Maia, são diversos espíritos que escrevem esse livro. Como todos sabem, eu sou bezerrista doente, porque eu adoro o Dr. Bezerra, então não dá para... E aí, a lição que traz aqui é de Bezerra, o espírito Bezerra, que ele fala da lição pai e mãe. E ele começa assim... São dois esteios de luz na Terra, o título é pai e mãe. E Bezerra já começa chamando pai e mãe de esteios de luz na Terra. Então, para a gente perceber a nossa responsabilidade. Esteio de luz não é pouca coisa. São espíritos que têm que ter, no mínimo, condição superior ao espírito que a gente vai estar recebendo para educá-los.
Porque não são meus filhos, eles estão confiados a mim para que eu possa auxiliá-los na progressão reencarnatória de cada um deles. É isso que a gente tem que lembrar sempre. E sair desse desconforto da posse que aquele filho é meu. Aí cresce, a gente não permite que o filho crie suas famílias, se reestruture e caminhe. E aí, ao invés da gente estar auxiliando, a gente acaba atrasando a caminhada do espírito. E Bezerra continua. São 2 esteios de luz na terra, na vida dos filhos, pai e mãe. Sejam o que forem, o dever dos filhos é, pois, obedecer os seus genitores. Enquanto se encontram sob a direção do lar onde nasceram. Então é uma responsabilidade nossa enquanto pais, mas também uma responsabilidade nossa enquanto filhos, estarmos obedecendo os nossos pais. Porque hoje é muito comum, né? Os jovens hoje, vocês não sabem de nada. Sabe de nada, você nada do teu tempo, coisa hoje mudou. Que aí você fica, o que a gente se preocupa hoje com nossos filhos? Pequenos, porque os meus já são adultos. Não é com a internet, gente? A internet não é uma maior preocupação nossa hoje? E ele diz assim, mãe, você mal sabe mexer no computador? Você vem querer controlar o que eu estou mexendo? Mas quando você vai chegando perto, eles vão lá e tira a imagem que você não pode ver. Só que como a gente já sabe mexer um pouquinho, a gente vai lá e olha e vê o que estava se vendo. E aí, muitas das dificuldades que estão existindo em muitas famílias hoje, começa por aí. Não se dá a devida forma, até de se chamar a atenção desses espíritos de uma forma corretiva, mas não punitiva, que vá lhe causar alguma dor, algum transtorno. E é isso que muitas das vezes a gente tem dificuldade, porque a gente ainda age com a dor, com a surra, porque acha que batendo vai resolver, e a gente já sabe hoje que quando você conversa, você educa melhor. E aí nada melhor do que a gente trazer os nossos filhos para a evangelização na casa espírita. Tem coisa melhor do que isso? Não é uma bênção essa oportunidade reencarnatória que estamos tendo? E essa oportunidade de ter sido nos apresentado essa doutrina maravilhosa e a gente conseguir perceber qual é o nosso papel nesse processo todo e qual é o objetivo da doutrina em nossas vidas? E aí, quando a gente tem essa percepção, a gente consegue educar os nossos filhos dentro da casa espírita, dentro do nosso ventre, né, companheirinha ali do Celde, que tomava passe de cura quando estava grávida com a gente. E agora chegou, a criancinha já está lá em cima, assistindo a reunião, a mesma reunião que a gente está aqui, numa linguagem da idade que eles possam entender. Traga seus filhos amanhã, que amanhã também nós teremos o estudo para as crianças, para os jovens, para os adultos, para o encontro de Jesus. Nós vamos estar aqui falando, bem-aventurados os aflitos. E essas aflições nós temos que entender desde jovens, desde criancinha, até para que a gente cresça melhor. E aí, quando a gente traz as nossas crianças para a casa espírita, a gente consegue entender qual é o objetivo da nossa encarnação. E por que eu estou fazendo parte desse seio familiar. E aí a gente consegue, nessa obediência, aproveitar essa oportunidade reencarnatória de agradecimento a esses pais que se propuseram a estar nos recebendo em seus lares. Porque muitos de nós, para termos filhos, temos que abrir mão de muitas coisas. E a gente consegue fazer isso. E a gente faz isso de uma forma assim, que nem sei, gente, não dá para a gente, é imensurável. E aí agora, quando Bezerra diz para a gente que nós somos esteio de luz, a gente consegue perceber como a gente se doa efetivamente para cada filho. E eles ainda reclamam, né? Você gosta mais do seu filho do que da sua. É sempre assim, todo mundo tem essa história. E aí Bezerra continua. Está no mundo por misericórdia de Deus, que a gente também tem que lembrar disso, que é pela misericórdia do Pai que estamos reencarnados. Não é por acaso.
a misericórdia do Pai nos deu a oportunidade de estarmos reencarnados. E ele diz que usa o processo da reencarnação, lei universal que opera em todos os mundos habitados. E é nesta oportunidade valiosa que deveis usar de gratidão para aqueles que diante do Senhor são teus tutores. Aqui, nesse momento, Bezerra está lembrando para a gente da nossa responsabilidade com os nossos pais quando os mesmos envelhecem. É aquele momento que a gente tem que retornar mais atenção a eles, porque na hora que eles pararam as suas vidas para nos dar atenção, agora chegou o nosso momento de cuidar dos nossos pais. Então Bezerra nos lembra isso, o Evangelho também nos lembra isso todo o tempo, com a questão do honrar pai e mãe. Né? Então a gente tem que lembrar exatamente disso. Não é porque o pai e a mãe envelheceu que eu não quero mais dentro da minha casa, ou não, aí vai atrapalhar meu casamento, ou eu vou fazer um quartinho lá no fundinho para ele, ou então eu vou interná-lo em alguma casa de apoio e deixar para lá uma vez por mês eu vou lá, eu estou pagando muito bem, então não precisa ir lá não, o pessoal cuida. Vamos lembrar disso, gente. Foi pela misericórdia do Pai que os nossos pais nos aceitaram como filhos. Então façamos a nossa parte no momento de cuidar deles no final de suas vidas. Essa é uma chamada para cada um de nós, para que a gente reveja os nossos comportamentos com os nossos pais. E aí ele continua: filho, une-te aos teus pais, no amor de Jesus, que esse amor transmutar-se-á em luz para o seu caminho. Se desprezares teus pais, esse gesto será semente que poderá dar frutos correspondente ao plantio. Que a gente não se esqueça que vamos colher o que estivermos semeando hoje. Então que possamos atender aos nossos pais da mesma forma como muitos deles nos atenderam. Aqueles pais que não tiveram as condições necessárias de nos dar o amor sentimental, as questões materiais que nós entendemos serem muito mais necessárias do que nos foi dado, que nós possamos também compreendê-los e perdoá-los. Era o que eles tinham para nos oferecer. Era as condições que aqueles espíritos se encontravam. E lembrando que muitas das vezes nós recebemos em nossos lares espíritos muito mais evoluídos que nós para estar nos auxiliando também na nossa caminhada. Mesmo a gente estando na condição de pai e mãe, podemos ter filhos em nossas casas em condições melhores do que as nossas, até moralmente. E a gente não consegue, às vezes, entender essas situações. Hoje de manhã, a gente assistindo a palestra, o companheiro Joaquim fez a palestra hoje cedo, Joaquim Couto, lá no CELD. Eu achei muito interessante um caso que ele trouxe, e me veio aqui agora. Como diz a Bianca, o HD mediúnico aqui cantou alto. Então, assim, eles fazendo uma visita numa casa de familiares, lá no morro bem alto, no Cruzeiro, na Penha. E essa família, eles fazendo visita ao lar, aí chegaram e perguntaram, estava lá o pai e a mãe, já senhores, idosos, e um rapaz. E eles perguntam, vocês só têm um filho? Não, nós temos 2 filhos. E os 2, eles são gêmeos. Mas esse aqui continuou com a gente. O outro perdeu-se pelo mundo por escolhas erradas. E o tempo passou, e ele, inclusive, esse aqui, nosso filho já está até formado, hoje já é até doutor. E o tempo passa. Tempos depois, o Joaquim encontra com esse companheiro que já era doutor à época. E ele pergunta, como é que você está, fulano? Tudo bem? Estou bem, Joaquim. Agora eu passei por um concurso, agora eu sou delegado de polícia da Polícia Civil. E o seu irmão, hein? Como é que ele está? Aí ele vira e diz assim para o Joaquim, Joaquim, agora ele está preso. E o pior, Joaquim,
fui eu que tive que prendê-lo. Imagina a dor desse irmão, tendo que cumprir a lei, prendendo seu próprio irmão. E aí a gente percebe o que esse espírito estava fazendo nesse seio familiar e o que esse espírito aproveitou dessa oportunidade reencarnatória. 2 filhos gêmeos, univitelinos, geralmente são. Um sai pelo caminho do bem e o outro ainda se compraz com os caminhos errôneos da vida, das portas largas que nos são oferecidas a todo tempo. Então é para que a gente perceba como é que esses laços se dão e o que é que a gente vai ter que ir se ajustando todo o tempo nesses nossos processos reencarnatórios, quantas vezes forem necessárias, até que se cumpra o último iota, como está lá no Evangelho, e não dá para a gente esquecer. Então, a pluralidade das existências que Kardec traz para a gente no estudo de hoje é exatamente isso. Quantas vezes forem necessárias, nós vamos ter que reencarnar, sim, com essa família consanguínea ou não, mas nós vamos ter que ir nos ajustando. E Bezerra continua aqui. Observemos que a própria lei antiga pede respeito aos pais, para que possamos desfrutar na terra longos dias de paz, nascida de consciência estabilizada pelo coração. Esse é o nosso dever. E aí ele traz de novo a questão do pais e filhos. E lembramos que as leis hoje, elas vão se adequando, né? As leis do homem, ela é mutável em função das nossas necessidades. E hoje nós temos o próprio Código do Idoso, que nos dá alguns direitos que estão lá estabelecidos por lei. Por quê? Pela nossa dificuldade de entendimento da lei divina. E aí a gente precisa ter uma lei mais rigorosa, que é a lei dos homens, para que a gente possa efetivamente cumprir com o nosso dever de acolher os nossos pais nos seus momentos de dificuldades, quando já estão com as suas idades um tanto quanto avançadas. E aqui na lição, na pergunta, né, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 205, que ele pergunta: aos olhos de algumas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo os anteriores à nossa existência atual. E os espíritos respondem para Kardec: ela os distingue, porém não os destrói. Então, os laços de família, eles não são destruídos jamais. Eles são mantidos para que nós possamos efetivamente ir nos ajustando. E muitas das vezes a gente percebe assim, olha, primeira vez que eu estou nessa família. Ou então a gente se percebe um estranho no ninho. Eu não tenho nada a ver com essa gente. O que eu faço aqui com esse povo? O que será que eu estou precisando ajustar com essas pessoas que eu estou hoje no seio, nesse seio familiar? Será que o ajuste é só comigo? Ou eu já tenho alguma coisa para trazer para que eles aprendam um pouco mais? Dificuldades familiares todos nós temos. Ninguém aqui vai dizer assim, eu não tenho dificuldade nenhuma. Tem. Vamos procurar que a gente tem. Todo mundo. Mas o que é que a gente está precisando se ajustar? E por que a gente se sente estranho naquele ninho, naquele seio familiar? A gente não se sente assim. Aí tem o meu vizinho que eu me sinto. Não é aquela paixão de homem e mulher, mas uma coisa de irmão. O que é isso, gente? Não é a família espiritual, não somos nós os espíritos simpáticos nos reencontrando na melhor forma possível para que a gente possa se ajustar efetivamente com a lei? Essas dificuldades todos nós temos. Muitas das vezes dentro dos lares, estranho no ninho. Fora de casa, o meu melhor amigo é um irmão. E a gente percebe isso claramente. Aí, sem Kardec, não dá para entender isso. É o que eu costumo dizer. Só com Kardec que a gente consegue entender. Gente, não é um amor, é uma coisa que não dá para explicar. Mas eu me sinto bem perto daquela pessoa, me sinto bem com esse grupo. Por que será?
A gente se sente assim dentro da casa espírita? A gente não se sente em família na casa espírita? Eu, com toda sinceridade, aqui nessa casa espírita, eu já me sinto família dessa casa, tá, Juan? Eu já me sinto dessa casa, já me sinto família. Porque da forma como as pessoas me recebem aqui, com tanto carinho, eu já me sinto em Cabo Frio. Então a gente percebe que não é difícil, né? E por que será que a gente está se encontrando tanto? Por que será que a gente está aqui nesse processo de trabalho espiritual para cada um de nós? Qual o objetivo de termos nos encontrados todos nesse processo todo? Algum objetivo tem. E a gente consegue perceber esse seio familiar que nos foi criado para que a gente faça parte. E Bezerra continua: sejam o que forem os pais, merecem nosso amparo, gratidão e ajuda. Eles receberão nossas luzes pelos caminhos que trilhamos, pela conduta que assinalamos de Jesus. O lar pode ser a célula da sociedade. Faltando harmonia no lar, faltará segurança nos povos. Vamos analisar o que a gente está vivendo hoje nessa mudança moral toda que a gente está passando pelo país, pelo mundo. A gente passa hoje pelo mundo nessa reestruturação moral de cada um de nós. Muitos lares estão totalmente desestruturados, a gente sabe disso. E aí, quando Bezerra traz essa fala para a gente percebe claramente que a mudança parte de onde? De cada um de nós. Essa estrutura do seio familiar, ela começa dentro de cada um de nós. Então, essa mudança que a gente precisa ter é de dentro para fora. Somos nós, com a gente mesmo, para poder convivermos melhor com os outros. Se a gente não conseguir entender esse processo da nossa mudança interior, é olhar para dentro de si, como a gente veio conversando hoje no caminho. Quando a gente começa a se olhar, a gente começa a se perceber por que eu faço parte daquele seio familiar consanguíneo. Por que eu estou fazendo parte daquele seio familiar na casa espírita? Por que eu faço parte daquele seio familiar profissional? Quando a gente começa a se olhar, a gente consegue perceber claramente qual é a chamada do Senhor Jesus para cada um de nós nesse processo que a gente vive hoje em família. E aí, voltando aqui ao livro Vida e Sexo, ele traz aqui para a gente, Emmanuel, fala o seguinte: assim sucede porque herdamos espiritualmente de nós mesmos, pelas raízes do renascimento físico, reencontrando matematicamente na posição de filhos, filhas, aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental com as quais tenhamos contas a acertar. Então nada está errado, não tem nada errado, está tudo certo, tudo no seu devido lugar. E Kardec pergunta aos espíritos lá na 206, que ele pergunta o seguinte: de fato, de não haver filiação, vamos na 205A, que ele pergunta o seguinte para os espíritos. Ele fala o seguinte na 205A: todavia, ela diminui a importância que alguns dão à sua filiação, já que se pode ter tido como pai um espírito que tenha pertencido a uma outra raça ou vivido numa condição inteiramente diversa. É verdade, mas esta importância está fundamentada no orgulho. O que na maioria honra nos seus antepassados são os títulos, a classe social, a formatura, a fortuna. Alguém que correria a ter tido como ancestral um honesto sapateiro. E isso aqui é uma verdade, né? Se a gente é filho de um humilde, ninguém fala, né? Mas aí, como disse o nosso irmão Joaquim hoje, todos nós queríamos ser filho do carpinteiro José e da dona de casa Maria, né não? Quem não gostaria de ser filho do carpinteiro e filho da dona de casa?
Será que temos essa condição? Vamos lembrar que aquele simples nosso pai, aquela simples mãe que temos dentro de casa, são esses espíritos que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. E aí, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de nos ter dado esse espírito. Lembra a história de Segismundo? Que ele, no preparo reencarnatório, todo na organização reencarnatória de Segismundo, ele começa a ser apresentado a ele possibilidades familiares, até que ele consegue um casal que o acolhe e vai recebê-lo como espírito, como filho, para que ele pudesse efetivamente progredir. Assim somos nós. Então nós temos muito que agradecer a Deus pelos pais que temos, pela nossa parentela espiritual e pela nossa parentela consanguínea que nos foi dada a oportunidade de construir. E com essa construção, né, quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue agradecer a doutrina por estarmos nessa família ou naquela. E Bezerra continua dizendo para a gente, quando ele fala, faltando harmonia nos lares, ele diz aqui no parágrafo seguinte: eis porque a doutrina espírita trabalha e se esforça para o nascimento do culto em casa. Por quê? No parágrafo anterior, ele fala: o lar é e pode ser a célula da sociedade. Faltando harmonia nos lares, faltará segurança nos povos. E aí vem Kardec, vem a doutrina, vem o Evangelho e nos ensina a cultivar o culto do Evangelho no lar. Por quê? Para que a gente possa manter a harmonia espiritual em nossos lares. Que possamos efetivamente entender a necessidade do culto do Evangelho no lar semanalmente. Em muitas situações, até, os espíritos recomendam muitas das vezes que seja feito diário. Aí, depois de um certo tempo, vai diminuindo até que se fixa uma vez por semana, no mesmo dia da semana, no mesmo horário. Por que no mesmo dia e no mesmo horário? Porque toda a equipe espiritual que vai estar sustentando aquele trabalho, toda a parentela espiritual daquela família vai poder ser convidada a participar desse culto. Porque nós estamos muitas das vezes sozinhos. Porque o meu marido não é espírita, porque o meu filho não quer, porque o outro está fazendo... E aí a gente senta sozinho e faz. A gente conhece histórias de companheiros que fazem culto no lar até no banheiro. No banheiro com o chuveiro aberto, porque a família não admite hipótese alguma que a pessoa seja espírita. Quiçá que faça o culto no lar. E a companheira lá insistentemente: continue, minha filha. O Espírito diz: continue, mantendo, continue, que é você que está conseguindo reestruturar a sua família com o seu culto no lar. E aí entra no banheiro, liga o chuveiro, senta e faz a leitura do Evangelho, faz um comentário breve, faz uma prece. A luz que se abriu ali naquele momento está sendo observada pela espiritualidade maior, e um trabalho de auxílio a todos aqueles espíritos daquele lar, com certeza está sendo encaminhado ali, uma equipe espiritual para trabalhar todo aquele grupo. E aí a gente continua aqui para a gente terminar, que o papelzinho já passou. E ele diz: como sendo o culto no lar o marco divino, anunciando a felicidade para a família. E a gente consegue perceber efetivamente isso mesmo. A partir do momento que a gente estrutura o nosso lar com o culto no lar, percebe como a coisa fica mais leve? As brigas familiares diminuem, porque em casa a gente tira a máscara, né? A gente mesmo, sem máscara nenhuma. Fora de casa a gente tem uma máscarazinha, né? Porque a gente faz uma... Mas fora de casa, dentro de casa, somos nós efetivamente nus. E aí, com o culto no lar, a gente consegue perceber essa harmonia melhor, não só naquele dia, mas ela perdura pela semana. E ele continua aqui: o pai e a mãe podem e devem representar Jesus e Maria.
para os filhos que nasceram do fruto do amor em família, despertando o mestre nos corações com a força da alegria e da esperança, formando assim todos os sentimentos no amor. E aí, nesse sentimento de amor que ele nos convoca, senhor Bezerra, a gente lembra que amanhã, na casa de Leon Denis, em Cabo Frio, nós vamos estar aqui a partir das 8h30 da manhã, estudando um pouco mais sobre Jesus. O estudo de Jesus nada mais é do que o aprofundamento do Evangelho. Seguimos uma orientação do plano espiritual da casa, que nos orientou a estarmos estudando todo o Evangelho. Esse ano, no nosso 25º ano de estudo do Encontro de Jesus, nós iniciamos o capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho. E no capítulo 5, ele tem sobre título: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí a gente vai poder estar entendendo amanhã que consolo é esse que o Senhor Jesus nos oferece. Que consolo é esse se esse capítulo é o capítulo que mais a gente vai falar de dor, de dificuldades. E aí ele fala, a gente vai estar vendo a justiça divina a cada um segundo as suas obras. Como é que é isso? É justo? Será que essa dor que está batendo à minha porta, ela é justa? Será que essa família que eu tenho, esses filhos que me foi dado, é justo isso? E a minha vizinha tem os melhores filhos do mundo e eu não os tenho? E aí a gente vai poder entender essa justiça do Pai, se ela é justa ou não. Nós vamos estar entendendo também as causas anteriores das nossas aflições e as causas atuais das nossas aflições. Da onde vêm essas causas anteriores? Como é que se constrói essas atuais hoje? Também vamos estar falando do esquecimento do passado, a importância desse esquecimento do passado. E vamos entender no final de tudo isso o motivo da resignação. Como é que é ser resignado diante de tanta dificuldade que a gente está vivendo nesse mundo de hoje? Como é que é isso? Como é que se dá todo esse processo? O que Jesus está querendo nos mostrar com tudo isso? Então a gente reforça esse convite que foi feito no início, que amanhã, aqui na casa de Leon Denis, a partir das 8h30 da manhã, nós vamos estar aqui estudando um pouco mais sobre Jesus. E aí a gente vai estar entendendo qual é o objetivo da encarnação. Qual o objetivo de eu estar nesta ou naquela família consanguínea? Porque essa família espiritual desta casa me foi oferecida. Percebemos essa oportunidade dessa família espiritual para o nosso crescimento e aprimoramento moral. Já conseguimos ter essa percepção que é esse o papel da Casa Espírita na vida de cada um de nós? Nos auxiliar na nossa caminhada? Se já conseguimos perceber isso, que possamos estar mais presentes efetivamente de todas as formas nas nossas casas espíritas. Como foi bem lembrado aqui no início, a Casa Espírita precisa de cada um de nós. E aí eu vou lembrar também o que o companheiro falou hoje cedo, como dizia o altivo, mexa nos seus bolsos, porque a Casa Espírita precisa de toda essa estrutura. Essa estrutura, alguém tem que pagar essas contas, e somos nós. Vamos estar presente também nas nossas melhores doações materiais, sim, para podermos efetivamente manter a Casa Espírita erguida. Sem contar no trabalho da obra social, que também é responsabilidade nossa. E aí a gente consegue perceber claramente qual é o objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da Casa Espírita? É só me ajudar a melhorar, ou que eu possa, com a minha melhora, ajudar a minha parentela espiritual que me foi oferecida através da Casa Espírita. É isso. Amanhã a gente espera vocês. Que Jesus possa nos abençoar e nos sustentar nessa tarde e noite de trabalho nessa casa.
Muito obrigada pela oportunidade da gente estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pela paciência de vocês estarem aqui nos ouvindo. Que Jesus nos leve em paz, em segurança, aos nossos pontos de origem. E amanhã a gente aguarda vocês. E lembrando, são 25 anos. 25 anos tem presente. Então, nós estamos trazendo um presente para vocês. Mas para recebê-los, vão ter que vir estar aqui. Fiquem com Deus. Muita paz. Agradecemos a Rita, de Cássia.